Dia, galera. Hoje, manhã de quarta-feira, para ser mais preciso, hoje são 3 de novembro de 2021, né? Bom, pessoal, hoje nós estamos comemorando aniversário. Aniversário de quê? Possivelmente do maior transtorno que nós amapaenses passamos em toda a nossa história aqui de enquanto existe o Amapá. Posso até estar enganado, caso tenha. Talvez algumas pessoas podem ter passado de maneira particular algo assim tão ruim como esse que eu vou relatar agora, né? Mas coletivamente, com certeza, esse foi o maior transtorno. Para quem não sabe, um ano atrás, dia 3 de novembro de 2020, a gente uma pandemia, o Amapá já tinha saído do naufrágio, acho que o navio Ana Carolina, onde morreram muitas pessoas. Estávamos vivendo um período muito complicado, né? Porque teve lockdown no estado, enfim, a economia afetada, muita gente faleceu na pandemia. Mas o pior, na minha avaliação, ainda estava por vir, né? O pior no que diz respeito a quem não sabe, hoje está fazendo um ano de apagão, né? Nós tivemos um apagão, era começo da noite. Eu não lembro se era por volta de 8, 9 horas agora com exatidão, mas a gente morava em outro local, não estávamos onde moramos hoje. Nós morávamos no Infraero e de repente nós só sentimos a falta de energia. E obviamente, né, sempre quando falta energia, a gente fica na esperança que ela não demore a chegar. Mas aí o que foi que aconteceu, galera? Passou aquela noite inteira e não chegou. Nesse período estava minha sogra, estava aqui porque eu tinha realizado uma cirurgia bariátrica, né? E a minha sogra estava aqui e a gente passou uma noite infernal, né? Por quê? Bom, hoje aqui, galera, a nossa casa é muito ventilada porque nós moramos numa área rural, o terreno é muito extenso, é uma área de 12 hectares, mas lá onde a gente morava no meio urbano, a área era 10 por 25, o terreno todo 250 metros quadrados, né? Sem contar que muro, toda essa coisa, a gente não pode dormir com porta aberta, né? Na cidade é difícil por conta do perigo, né? Da questão da segurança. E para quem não sabe, né? Tá chegando agora, tá vendo? Além de autista, eu sou pai de 2 autistas. E um autista, o mais velho, é o Fábio. Ele é o autista de grau severo. Então, até então, o Fábio nunca tinha tido crises assim de desorganização neurológica. E aí o que aconteceu? Nesse período, o Fábio, a gente passou a noite, nós conseguimos fazer eles dormir, né? Como? Rede, né, galera? Aí o nisso embalava um, eu embalava o outro, a gente passou a noite toda. No outro dia nós estávamos exaustos e eles também. Mas tinham dormido. E aí o que aconteceu? Aí eu fui, obviamente, lá pela vizinhança, os vizinhos, para saber de alguma notícia, né? Porque nunca tinha passado por isso da noite inteira sem energia lá. E já tinham se passado 12 horas e aí os vizinhos disseram que... Porque assim a gente ficou numa situação tão complicada, porque nem uma informação precisa nós tínhamos por quê. Com o contexto que o apagão gerou foi um problema na usina, né? Numa usina que... E gerou um apagão total. Dos nossos 16 municípios, 14 foram afetados. Porque recebe aqui em Macapá e transmite para os outros municípios. Apenas Laranjal do Jari, 13 foram afetados. Apenas Laranjal do Jari e Vitória, que não foram afetados, porque o Linhão inclusive vem por lá, então eles não foram afetados com isso. E Oiapoque, porque ainda trabalha naquele sistema isolado, onde boa parte da energia é gerada por diesel. Os únicos 3 municípios. Os demais, que é daqui de Macapá, que espalha para eles a questão da energia, todos ficaram sem energia. E com isso, galera, ficamos sem comunicação, os celulares não funcionavam praticamente, nem para SMS, nem para nada. Os celulares descarregados, que ainda tinha um carro, como eu, ainda conseguia botar para carregar um pouco o celular. Mas essa foi a nossa batalha do primeiro dia. E a gente tinha as informações muito desencontradas. Eu saí de carro para ter uma noção de como estava. E aquele sufoco, galera. Por quê? Os postos não estavam funcionando porque quase nenhum deles possuía gerador, né? Então, para ligar a bomba, precisava, obviamente, da energia para os seus carros.
nenhuma agência bancária funcionando, tava aquele caos. Só conseguia as coisas quem tinha dinheiro vivo, né? Nós havíamos realizado compras, porque é um hábito, nós sempre fazemos compras grandes devido... É um hábito que a gente tem, né? Sempre fizemos a compra do mês e alguma coisa ou outra que faltar no decorrer do mês a gente vai comprando. E aí esse dia a gente tinha feito compras uns 2 dias antes. Dia 1º a gente havia realizado as compras de casa, né? E aí congelador cheio. Eu acho que no congelador, entre frangos e outras carnes de porco, tudo isso tinha... Eu acho que tinha pelo menos ali por baixo de 300 a 400 reais entre carne e frango. E aquele sufoco, e aí a gente ouvia dizer que ia normalizar naquele dia, no outro dia, final da tarde. E a gente não tinha real dimensão do que estava acontecendo. Se não me falha a memória, pessoal, esse dia foi o dia 3, ano passado, acho que foi numa segunda. Eu acho que foi numa segunda, eu não tenho certeza agora com exatidão sobre isso. Mas eu sei que passaram-se em torno de 4 a 5 dias e nada de chegar energia. E aí eu dei muita coisa para os vizinhos para não se estragarem, né? Muitas das coisas que eram de geladeira, espalhei lá na vizinhança para não se perder. E aí eu sabia que no Laranjal não tinha sido afetado. Tinha conseguido malmente mandar uma mensagem pro meu pai, não sei como ele recebeu e ele me falou. Perguntei se a gente podia ir para lá, que eu ia dar um jeito de chegar até lá. Detalhe, eu precisava trocar 2 pneus, né, para mim com segurança do carro. E aí o que aconteceu? Eu não tinha como trocar porque nenhum local estava funcionando para mim encher os pneus do carro. Pelo menos nas proximidades de onde estava, eu não conseguia. E obviamente eu queria verificar, né, se estava tudo ok para se dava conta de chegar até no Laranjal do Jari. E aí o que aconteceu? Não consegui. A única maneira que me restou foi, nenhum lugar aceitava débito, estava esse caos na cidade. Para colocar uma gasolina no carro, teve um dia que eu fui de madrugada para uma fila, quase meia-noite, para de manhã eu conseguir colocar, ainda estava limitado, né, o valor, podia colocar no máximo 100 reais. E aí eu coloquei 100 reais de gasolina nesse dia. Para quê? A gente não conseguia dormir, galera. Aquele sufoco todo, os meninos choravam, eles apagavam de cansado. E eu botei uma gasolina suficiente pelo menos pra gente carregar os celulares, né, no carro e ligar o ar e a gente ficar dentro, nós 5, né? Eu, Eunice, minha sogra e meus 2 filhos, pra gente dar os cochilos, ou pelo menos descansar um pouco do calor. E assim foi passando a primeira semana do apagão. E aí não tinha jeito, meu carro, eu não sentia segurança de ir pro Laranjal, porque, como eu falei, eu queria passar numa manutenção, uma vistoria para ver se estava tudo ok, para ver se ele aguentava ir para a estrada. E aí, mas eu não conseguia também sacar dinheiro, tinha dinheiro no banco, mas não conseguia, tudo só se paga, estava se aceitando dinheiro, voltou para o tempo antigo, débito, essas coisas não existia, porque a gente não tinha energia, não tinha sinal de celular, não tinha sinal de internet, nós estávamos nesse caos aqui, na primeira semana do apagão. E aí, moro na Zona Norte, né, e quando foi, na primeira semana eu peguei, e aí acho que na sexta-feira, eu fui para uma agência do Banco do Brasil, o saque também era limitado, então podia por vez fazer um saque. O que eu fiz? Fui para uma fila, consegui sacar, eu acho que era, não sei se eu falei memória, era 500 reais por saque. Eu saquei 500, voltei pro rabo da fila, saquei mais 500 depois. Eu passei quase 4 horas numa fila de banco para me sacar 1.000 reais. Já saí de lá sabendo o que eu iria fazer. O que eu iria fazer, galera? Eu ia comprar passagem de ônibus, a gente ia pro Jari de ônibus. Meus filhos nunca tinham ido de ônibus para lá, mas eu estava cansado dessa viagem porque eu sou do Jari. Então sempre que eu vinha em Macapá, era de ônibus. Mas o meu receio, 2 filhos autistas, o mais velho no grau severo, e a gente, como esses meninos iam reagir a essa viagem. E eu comprei as passagens para nós 5 irmos e nós fomos. Beleza. Comprei 4 poltronas, né, que o Benjamin era bebê, a gente se dividia aí, eu e o Fábio numa, e fora o Fábio ia para lá com a mãe dele, o Benjamin para mim, enfim, e a gente conseguia ir. E aí o que eu fiz? Como eu dei tudo quase e o frango estava muito congelado, o frango foi a única coisa que aguentou essa primeira semana e 5 dias, mas como eu falei, eu acho que a gente doou pro vizinho, juntando tudo de geladeira, suco, polpa de fruta, a gente foi mais de 600 reais que a gente comprou e tivemos que doar para não estragar. Só uma caixa de frango, que o frango aguentou, que a gente levou pro Jari, comprei uma cuba, né, de isopor e levei.
Aí eu falei para o Eunice que a única saída era essa, não tinha previsão de retornar a energia. Então a gente não ia ficar lá com os meninos, que por enquanto estava dando para aguentar, mas estava muito difícil. E ela com receio, com medo, mas nós tivemos que ir. E nós fomos, galera, para nossa surpresa foi incrível a viagem. Os meninos gostaram demais de andar de ônibus, né? Às vezes a gente se surpreende, né? A gente preocupado como é que seria uma viagem longa de ônibus, mas foi ótimo. Eles gostaram muito mesmo, se divertiam, pulavam na poltrona. E a gente saiu de 11 horas da noite. Na época eu acertei com o meu vizinho, paguei para ele ficar olhando a nossa casa e as nossas coisas. Diariamente ele dava comida para meus cachorros, eu tinha umas bacias assim de 100 litros, umas 3 eu deixei com bastante água, porque a nossa intenção era passar uns 15 a 20 dias até normalizar. E aí tinha muita ração, o que acontecia? Ele botava na grade e jogava, deixou um comedouro bem na porta mesmo de casa, ele abria, né, e os cachorros com fome nem estranhavam tanto ele, e ele assim dava comida para os nossos cachorros, né. E quando a gente chegou no Laranjal, quando a gente chegou, que a gente vê energia, pronto, nosso refúgio, chegamos, né? E Laranjal é o meu refúgio, sim, porque como eu falei, se um dia acontecer qualquer coisa, que eu precisar de um local para sobreviver, a gente tem um Laranjal e tem a Cachoeira de Santo Antônio, que é o meu local, para mim é o paraíso na terra. Quem não sabe, né, é a maior cachoeira da região norte do país, está lá no sul do Amapá. Lá a gente tem terrenos, né? Minha família é de lá, então lá tem sítio, lá teria como sobreviver a um blackout mundial que acontecesse de novo, então eu teria que chegar lá. E nós chegamos no Laranjal, sabia que nós estávamos tranquilos lá, né? E aí foi outra coisa, foi energia. A primeira coisa que nós fizemos foi todo mundo tomar um banho. A minha sogra, a Eunice e o Benjamin foram dormir, né? Aí uma casa climatizada, e foi outra história. Eu e o Fábio não quis dormir, então eu fiquei com ele por lá. Aí foi explorar o quintal, meu pai tem como se fosse um sítio também dentro da cidade, né? E a gente foi explorar aquele quintal. Aí tinha muita folha, porque meu pai para mais pro interior. E aí eu fui varrer as folhas, quintal muito grande, quase 100 metros de fundo. Fui varrer todo o quintal, né? E aí ficou bacana para os meninos, aí pronto. Aí foi uma festa. Nós passamos mais ou menos lá no Laranjal, acho que uns 15 a 20 dias. Só viemos embora logo antes de normalizar, mesmo tendo racionamento, porque minha sogra tinha que voltar pro Ceará, passagem comprada. Mas eu lembro que foram talvez os dias mais felizes do meu filho, foi esse período. E a gente conseguiu de fato enxergar que foi muito bom, e daí a gente passou a ter a ideia de tentar morar num sítio ou num rancho dentro da cidade. E esses 15 a 20 dias foram de muita reflexão, principalmente em relação aos nossos políticos, né? Porque, como eu sempre falo, eu não tenho ligação, não tenho filiação, nem acredito nos políticos que estão aí. Mas eu me senti como de fato os políticos nos olham. Os políticos só nos olham como voto, fora isso, pessoal. Porque é inadmissível para mim a gente ter passado por tanto tempo sem ter se resolvido. Como nós somos um estado pequeno da federação, porque se quisessem, galera, teve balsa para vir do Jari, se quisesse, nem que seja de avião desmontado, uma usina toda, eles tinham montado aqui, se fosse em outro local. E aí estava ocupando que foi um raio, né, que caiu na estação, que pegou fogo. Depois se descobriu que não era feita a manutenção e uma peça deu defeito, incendiou. Eu sei que os amapenses passaram pelos maiores transtornos de nossas vidas e simplesmente, aparentemente, ninguém foi responsabilizado. Muita coisa aconteceu. Eu não faço ideia do sofrimento que muitas pessoas tiveram. Nós tivemos 5 dias assim muito difíceis aqui, mas como eu falei, nós temos um refúgio e fomos para lá. Só viemos quando já estava tendo racionamento, em média de 6 horas para cada local. E aí que nós retornamos para casa, porque minha sogra também tinha que viajar, senão a gente nem teria vindo logo. E hoje está fazendo anos. Espero que a gente não passe por isso. Aparentemente a gente tem passado por pequenos apagões, porque sempre tem faltado energia, né, aqui em Macapá. E a gente não sabe como vai continuar isso. De lá para cá, o que aconteceu? Tivemos a segunda onda da Covid, onde milhares de pessoas, muitas pessoas morreram, né? No país aqui também não foi diferente, temos quase 2.000 mortos. E obviamente que não foi mal pior graças aos médicos aqui, a equipe que se dedica mesmo, não de repente aos políticos, mas sim aos profissionais da saúde, né? A CE foi federalizada, né? A CE foi privatizada. Já tem uma empresa que vai assumir, está prevista inclusive agora em novembro. E a gente espera que nós, amapaenses, nunca mais passemos a humilhação, que foi a maior humilhação, transtorno e constrangimento, tudo de ruim que você imaginar que nós passamos na história, por conta dos péssimos
gestores políticos que nós temos que criam às vezes os problemas, depois quando se resolvem querem ser como salvadores da pátria. E não há salvadores da pátria. O que nós passamos nós não podemos esquecer, né? Eu sempre falo que a gente não reeleja mais quem está aí, o que teve oportunidade, e vote pessoas novas, né? É difícil, mas pelo menos eu não esqueci todos os transtornos que eu tive por conta do apagão. Diante disso tudo, mudou toda a nossa rotina, e quando nós retornamos do Laranjal, o meu filho entrou numa crise de desorganização neurológica que ele passou meses para sair dela. Então, eu não esqueci. Se algumas pessoas esqueceram, obviamente que esquecem, aí é uma questão dela. Então hoje, comemorado 1 ano de apagão, e espero que a gente nunca mais passe por isso de novo. Valeu, galera. Uma boa tarde, Deus te abençoe e tudo de bom na sua vida.